Olá, seja muito bem-vindo ao Conectadamente em Foco. Eu sou Josinei Almeida. Você já se perguntou como um homem tão fiel como Davi pôde cometer um pecado tão grave? A história de Davi nos ensina que ninguém está acima da tentação. Ela mostra também que Deus é misericordioso com quem se arrepende de verdade. Mas lembra que pecado deixa consequências. E hoje vamos tentar entender essa história sempre olhando para a palavra de Deus. Tudo começou quando os reis normalmente iam para a guerra, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Em uma tarde, ele caminhando pelo terraço do palácio, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Essa mulher se chamava Betseba, esposa de Urias, um soldado fiel do exército de Israel. E mesmo sabendo que ela era casada, Davi mandou buscá-la e teve relação com ela. E pouco tempo depois, Betseba enviou uma mensagem a Davi dizendo: estou grávida. O texto se encontra em 2 Samuel 11, do 1 ao 5. E quando soube da gravidez, Davi tentou esconder tudo. Ele mandou chamar Urias da guerra, esperava que ele fosse para casa e tivesse relação com a sua esposa. E assim todos pensariam que o filho era dele. Mas Urias era um homem íntegro. E ele respondeu a Davi que não poderia desfrutar do conforto da casa dele enquanto os companheiros estavam na batalha. E nem mesmo depois de Davi obrigá-lo, Urias voltou para casa. Com isso, o plano de Davi tinha fracassado. 2 Samuel 11, do 6 ao 13. E sem conseguir esconder a gravidez, Davi tomou uma decisão terrível. Ele escreveu uma carta para Joabe, comandante do exército, e na própria carta ele ordenou que Urias fosse colocado na frente da batalha, no lugar onde fosse mais perigoso. E depois os soldados deveriam recuar, deixando Urias sozinho. E o resultado foi exatamente o que Davi queria. Urias morreu. Depois do período de luto, Davi levou Betseba para o palácio. Ele a tomou como sua esposa, mas a Bíblia faz uma declaração muito séria. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu muito séria aos olhos do Senhor. O texto se encontra em 2 Samuel 11, do 14 ao 27. E embora Davi conseguisse esconder o seu pecado dos homens, ele não tinha como esconder de Deus. E o Senhor enviou o profeta Natã. E Natã contou a Davi uma parábola sobre um homem que era rico e tomou a única cordeira de um homem pobre. Davi ficou indignado e disse que aquele homem deveria ser punido, deveria ser castigado. E então Natã respondeu uma das frases mais fortes da Bíblia: tu és esse homem. E naquele momento Davi revelou tudo o que havia feito. O texto se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, do 1 ao versículo 12. E quando ouviu as palavras do profeta, Davi não tentou justificar, simplesmente confessou: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mais tarde, Davi escreveu um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, demonstrando seu profundo arrependimento. E nesse salmo, Davi pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse salmo revela o verdadeiro arrependimento. Não apenas sentir tristeza, mas desejar uma transformação completa. O texto se encontra em 2 Samuel, no capítulo 12, o versículo 13. E o salmo
é o Salmo 51. Mas aqui entra um ponto muito importante. Deus perdoou Davi, mas não significou que as consequências desapareceriam. E Natan anunciou que a espada jamais afastaria da casa de Davi. O filho nascido daquela relação, ele ficou gravemente doente e alguns dias depois ele morreu. E anos mais tarde, a família de Davi enfrentou muitos conflitos. Entre eles, o abuso da filha Tamar por Amon, a morte de Amon, a revolta de Absalão contra o próprio pai, a guerra dentro da família real. Tudo isso cumpriu o que Deus tinha anunciado. O perdão, ele restaurou o relacionamento de Deus com Davi, mas as consequências dos seus atos continuaram fazendo parte. O texto bíblico se encontra em 2 Samuel 12, do 10 ao 23, 2 Samuel 13, 2 Samuel do 15 a 18. E o que essa história ensina para nós? Esta história, ela nos deixa lições profundas. Primeira, ninguém está livre de um pecado. Segundo, um pecado escondido costuma levar a outros pecados. Em terceiro, Deus conhece aquilo que ninguém vê. Quarto, quando há arrependimento verdadeiro, Deus oferece o perdão. E a quinta, mesmo perdoado, muitas escolhas erradas podem produzir consequências que permanecerão muito tempo. Por isso, o melhor caminho é sempre obedecer a Deus antes que o pecado cresça. E essa história de Davi, ela não foi registrada para envergonhá-lo. Ela foi registrada para mostrar que Deus é santo. E se você caiu, saiba que existe perdão quando há arrependimento sincero. E essa história também nos mostra que é muito melhor resistir à tentação do que lidar com as consequências. E se esta mensagem falou ao seu coração, deixa o seu comentário. Qual lição mais marcou você? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Inscreva-se no canal Conectadamente em Foco. Ativa o sino de notificação e continue caminhando conosco, buscando direção na palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.